Panteras, vamos ao nosso 8º de 44. 8 de 44 dias que eu estou fazendo Amanhecer da Pantera diariamente aqui com vocês. E eu quero começar o Amanhecer da Pantera hoje comemorando a minha vitória de estar há 8 dias seguidos fazendo live. E talvez para você que vai assistir gravado ou que vai assistir aqui com a gente, vai falar assim, isso é fácil. E aí eu vou te perguntar, se é fácil, por que você também não faz? E eu quero dar parabéns para vocês que estão comigo todos os dias durante essa mais de uma semana que a gente está fazendo live. Porque isso daqui também é funil de vida. Isso também diz muito sobre quem no final vai ser próspero, vai conquistar seus sonhos, vai realizar aquilo que quer, versus aqueles que só falam o que quer. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje, porque veio muito forte. Eu queria trazer um outro assunto. Por sinal, eu quero agradecer todo mundo que foi na caixinha, todo mundo que colocou. Gente, vocês são muito louca. Vocês colocaram. Eu falei que eu ia ser eu, né? Que eu ia ser autêntica. Beleza, vocês colocaram temas do tipo propósito, que é uma coisa profunda, que é uma coisa que realmente a gente vai precisar pegar um Amanhecer da Pantera e falar só sobre isso, até sobre o meu shot para limpeza do fígado. Foi uma coisa assim, a caixinha de vocês foi mais louca do que eu, tá? Só pra gente entender que realmente a gente é uma tribo diferente, que realmente a gente é uma tribo de pessoas que vai de A a Z e a gente quer saber sobre tudo, a gente é curiosa, a gente quer aprender, né? A gente quer usar a nossa criança no lugar certo. A nossa criança, ela precisa ser usada em 2 momentos, 3 momentos muito importantes da nossa vida. Ela precisa ser usada quando a gente vai sonhar. A criança é incrível para sonhar. A gente precisa usar a nossa criança para se divertir no caminho, para curtir o caminho, para curtir essa jornada chamada vida. E a gente precisa usar a nossa criança porque ela é curiosa. E quanto mais curiosa você for, mais próspera você vai ser. Porque mais questionadora você vai ser. Então você não vai aceitar o ruim. Você não vai aceitar o medíocre na sua vida. Porque a criança, ela é curiosa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, e é isso que eu falei nos stories ontem, quando a minha audiência é curiosa, quando a minha audiência quer saber desde como eu encontrei meu propósito, até como funciona o shot que vai limpar o meu fígado que estava com gordura, eu acho o máximo. E é sobre isso. É sobre isso que veio muito forte para falar para vocês hoje. É sobre a famosa frase da escola, né? Se tá difícil, tá no ego. E o nosso papo do nosso amanhecer hoje, então comecei com comemorações, né? Comemoração a mim, que tô aqui fazendo um compromisso e cumprindo esse compromisso. E um parabéns a você, que está conectada, comprometida com esse compromisso comigo. E hoje, como eu vou falar sobre um assunto muito importante, sem dúvida nenhuma, um dos assuntos que mais mudou a minha forma de viver, a minha forma de encarar os desafios, a minha forma de trabalhar, de ter resultado, a escolha dos meus amigos, tem a ver com o assunto de hoje. Então eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu queria que vocês pegassem o aviãozinho e, em troca desses 8 dias que a gente já tá juntas, se de alguma forma eu contribuir com você
em alguma fala nesses 8 dias, eu queria que você mandasse esse aviãozinho para 5 pessoas. Porque se em 8 dias eu conseguir, em algum momento, tocar você, te fazer pensar diferente, começar a fazer você refletir sobre os seus comportamentos, sobre a sua mediocridade, sobre o seu ego, isso precisa ser espalhado. E eu não falo isso para vender panteras, porque eu já deixei muito claro para vocês que quem vai ser pantera já sente no coração que é pantera. Às vezes é uma questão de tempo, às vezes é uma questão de coragem, que é o tema da live de hoje, mas eu não preciso fazer isso para vender. Minhas alunas sabem disso. Mas eu tenho certeza que talvez essa pessoa que você tá mandando o avião, ela precisa ouvir o que a gente vai falar aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Grê? Então bora lá. Hoje, eu confesso para vocês que eu tô tentando colocar temas nos dias, porque ainda me preocupa se eu vou ter assunto por 44 dias seguidos. E no fundo, a minha alma sabe que eu tenho assunto para mais de 44 dias. Afinal, o Pantera já tem 2 anos e tem muito assunto que eu trago e minhas alunas falam que ainda não sabiam sobre isso. Então, isso é prova consciente de que assunto não vai faltar. Muito bom quem tá fazendo, muito bom. Agora, o meu ego, ele continua me questionando. Ele continua me perguntando se eu vou ter, se as pessoas vão entrar, se as pessoas vão participar. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Eu quero falar para você hoje sobre um ponto muito importante da prosperidade. A primeira coisa que a gente precisa entender para viver a prosperidade é que a gente vai precisar ser diferente de tudo e de todo mundo. E eu tenho certeza que aqui o seu campo, o seu pensamento, o seu ego, ele já começou a se incomodar. Não, como assim ser diferente? Eu vou ter que ser diferente para poder ter dinheiro, para poder realizar meus sonhos, para ter o casamento que eu sonho? Sim, você vai precisar fazer diferente. E sabe por que você vai precisar fazer diferente? Porque quando você conscientemente olhar para as pessoas à sua volta, você vai perceber que essas pessoas não têm a vida que você sonha. Não tem o casamento que você sonha. Não tem a carreira que você sonha. Não tem a conta bancária que você sonha. E essa é uma dura realidade. Quem já entendeu que precisa fazer diferente? Quem já despertou? Então pode ser que nessa live a gente tenha pessoas despertas e pessoas não despertas. Ontem eu tava fazendo um post que até não salvei, vou salvar, que vai sair nos próximos dias. E foi um post que eu escrevi do fundo do meu coração quando eu realmente lembrei que eu acreditava na seguinte frase da minha mãe: ninguém pode ter tudo. Essa frase ecoou na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu financeiro, por mais de 40 anos. Acontece que essa frase, ela não é da minha mãe. Ela veio da minha avó, que veio da minha bisavó. E quando eu converso com as minhas alunas, eu percebo que não foi só a minha avó, a minha bisavó e a minha mãe que aprenderam essa frase.
Você aprendeu a frase que ninguém pode ter tudo. Talvez com uma pequena diferença de fala. Quer ver? Talvez um dia você ouviu que ou você tem sorte no jogo ou você tem sorte no amor. O que essa frase queria dizer? Ou você tem dinheiro ou você tem o amor da sua vida. Se eu parar esse amanhecer da Pantera para buscar ditados populares, eu vou encontrar diversos ditados populares que te falam que uma coisa ou outra. O tempo inteiro a gente foi educado a separar. O tempo inteiro a nossa mentalidade foi criada na separação. Ou você casa, ou você trabalha. Ou você tem sucesso na carreira, ou você é boa mãe. O tempo inteiro nós lidamos com pessoas, com instituições, com lugares que nos separam. Ah lá, a Natália lembrou outra. Excelente, Natália. Rico não vai para o céu. Então, ou você é rico, ou você é bom para Deus. E se você não começar a entender que a sua mente, ela tá cheia de crenças, cheia de julgamentos, cheia de movimentos, convicções que foram passadas pela sua família, pela sua igreja, pela sua sociedade, pelos lugares que você convive, dificilmente você vai conseguir ser próspera. E quando eu comecei a entender que já era permitido ter tudo e que a prosperidade só mora no todo, a prosperidade ela não mora na separação. Pelo contrário, nós fomos educados na separação porque é mais fácil de controlar. A manada se enfraquece, principalmente as mulheres. Mulheres que se conectam, mulheres que se ajudam, têm um poder espiritual que vocês não têm a mínima noção do que é um poder de um grupo, uma egrégora de mulheres que decidem aquilo que elas querem. A energia que a gente gera na Terra, a energia que a gente gera para os nossos filhos, a energia que a gente edifica o nosso lar, vocês não têm noção do nosso poder quando juntas. Só que por anos nós fomos criadas para ficar separadas, nós fomos criadas para ser concorrentes, nós fomos criadas para uma julgar a outra. Eu não recebo aqui um julgamento de homem. Eu nunca ouvi uma maldade sobre o meu corpo, sobre o meu peso de um homem. Mas eu já ouvi de mulher. E sabe por quê? Porque homem que é homem não se preocupa se a mulher tá gorda, tá magra, se a mulher é sarada, se a mulher não é. Menino se preocupa, homem não se preocupa. Eu ouvi isso de um homem. E ele tem razão. E eu não tô falando isso pra você não se cuidar ou pra você não ser bonita, não é isso. O que eu quero que você tome consciência aqui é que nós fomos criadas para ser separadas. Nós fomos criadas para ser separadas do sucesso, nós fomos criadas para ser separada do homem dos sonhos, nós fomos criadas para ser separada do dinheiro, nós fomos criadas para ser fracas. Olha lá, o marido da Jo. Isso é real, meu marido diz o mesmo.
É isso. Se fosse uma verdade que todo homem busca uma mulher gostosa e sarada, a gente não tinha tanto casal com 50, 60, 70 anos junto ainda. E junto de verdade. Eu não tô falando daquele junto meia boca, não. Aquele que se pega toda hora e finge que tá tudo bem. Não, tô falando um casal que você olha e admira mesmo. Você vê o amor dos dois. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que para você viver essa vida que você tá sonhando, e eu espero que você já saiba qual é, que desde lá da nossa primeira live você tem entendido que não adianta você entrar no fluxo da prosperidade se você não sabe o que você quer, você vai precisar fazer diferente. E aqui mora o maior desafio do nosso ego. O nosso ego tem medo de não pertencer. O nosso ego, ele tem a necessidade de se sentir amado. E quando ele percebe que você quer fazer diferente, que você quer agir diferente, que você quer estudar coisas diferentes, ele gera resistências. Ele te dá sono, ele te dá preguiça. Quem aqui já tentou ler um livro? Ó, vou dar um exemplo bem básico para você entender o que a gente tá falando na live de hoje. Quem aqui já tentou ler um livro que todo mundo fala que é muito bom e que esse livro talvez possa mudar a sua realidade? Vou dar um exemplo que eu peguei ele aqui ontem. Meu tá meio detonadinho. Os Segredos das Mentes Milionárias. Quem já ouviu, vamos lá. Quem já ouviu falar que esse livro é muito bom para mudar a sua mentalidade? Escreve eu aqui. Vamos lá. E aí, eu quero que você seja sincera comigo. Quem aqui já leu, do começo ao fim, mais de uma vez? E quem ainda não conseguiu ler esse livro, apesar de saber que ele é um livro importante para a sua mentalidade e para o seu enriquecimento? Escreve para mim, eu já li, eu comecei... Obrigada, Chay. Eu comecei a ler e parei. Eu ainda não li. Eu não consegui ler. Eu não consegui entender. Nunca consegui concluir. Nunca consigo terminar. Só li uma vez. Sabe por quê? Porque vocês são leais à pobreza. Demorei mais de um ano para conseguir ler. Gente, é um livro de 170 páginas. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu também tinha resistência. Eu também não conseguia ler. Então eu vivia sonhando com uma vida de independência financeira. Eu vivia sonhando em ser milionária. Eu vivia sonhando em não ter problemas com dinheiro. Eu vivia sonhando em viajar o mundo, em ir para Disney todo ano. Mas eu não, gente, era mais forte do que eu. Eu não conseguia fazer uma simples tarefa básica de ler um livro de 160 páginas. E eu falei pra vocês que a gente ia usar o Amanhecer da Pantera para alinhar a expectativa. Me apresenta uma pessoa milionária, me apresenta uma pessoa de sucesso que não leia, que não indique um livro, que não tenha um pouco do arquétipo do mago. Uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que lê as coisas, uma pessoa que faz cursos, uma pessoa curiosa, como eu falei antes. Eu não achei. E talvez você também não vai achar.
Só que o que eu quero que você entenda dessas pessoas, elas decidiram fazer diferente. E talvez você hoje está aqui comigo na live e você acha que empreender é ter um negócio. E empreender é realizar, é fazer diferente. Enquanto você não decidir ser diferente da manada, você é leal à pobreza, você é leal à escassez. E não adianta vir com discursos do tipo, eu quero erradicar a fome no mundo. Mentira, você não quer, porque você é leal à pobreza. Você fomenta a pobreza. Porque se você começar a ser rica, se você começar a prosperar, você vai poder fazer o que eu tô fazendo, tirando horas do seu dia para poder se dedicar a educar mentalmente outras pessoas. Gente, eu só dei o exemplo dos Segredos das Mentes Milionárias, mas tem milhares de livros. Eu posso fazer uma lista de livros que me fizeram dar um salto quântico nos meus resultados. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: se vocês não tomarem a decisão de fazer diferente, é só uma lista. Eu tive o Clube do Livro por quase 6 anos. Dá pra contar nos dedos. Não sei se a Jo e a Lilian estão aqui comigo. Mas dá pra contar nos dedos as pessoas que começaram o clube comigo e estavam lá no último encontro do clube e quando eu decidi parar o clube. Tô falando da Jo e da Lilian porque eram 2 dessas pessoas. Eram 2 dessas pessoas que estavam comigo. A Jo aí, maravilhosa. Ao longo dos 5, 6 anos do clube, passaram milhares de pessoas. Vai, centenas, para não passar por mentirosa. Centenas de pessoas. Até um tempo atrás, o Clube do Livro estava ativo no Panteras. E as Panteras não entravam. Só que eu tenho certeza que quando você pega a minha vida, a vida da Jo, eu vou falar dela porque ela tá na live, tá? E pegar a gente lá atrás e pegar a gente hoje, você vai ver o quanto a gente prosperou. E não foi só financeiramente. Foram nas nossas relações, foi no entendimento sobre o nosso relacionamento com pai e mãe, com irmão. Foi na nossa carreira, foi no nosso servir para os nossos clientes. O que eu quero dizer para você é que a manada vive uma vida. E você está sonhando em fazer parte de um grupo seleto que vive a prosperidade. O primeiro passo para você fazer parte de um grupo seleto, de um grupo diferente, é coragem. Se você não tem coragem de mudar, se você não tem coragem de fazer diferente, se você não tem coragem de encarar o desconforto, você vai continuar igual a todo mundo. Quando eu não tinha coragem, eu achava que ser endividada era normal. Afinal, 70% do país é endividado. Qual o problema? Eu sou só mais uma. O problema é a crise. O problema é que tá caro. O problema é a inflação. A gente terceiriza o problema o tempo inteiro. Mas no fundo, é falta de vergonha na cara de adultecer. E eu falo isso porque eu fui essa pessoa.
Você tá num relacionamento meia boca e você acha que é normal. Sabe por que você acha que é normal? Porque sua mãe viveu um relacionamento meia boca, sua tia vive um relacionamento meia boca, suas amigas adoram reclamar do marido e você acha que é normal? Você tá com dificuldade de vender, você tá com dificuldade de empreender, você tá com dificuldade de fazer seu negócio avançar? E aí eu te pergunto, você acha que você paga uma mentoria para estar num lugar onde as pessoas estão fazendo mais dinheiro? Não. Sabe o que você faz? Você fica junto com aquele grupo de empresários e empreendedores que estão indo mal. Pra quê? Pra se convencer que é normal tá na merda. É normal não fazer dinheiro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Os últimos 8 meses do ano, eu fiz mais dinheiro que todos os meus outros anos. E aí eu pergunto, por que que eu vivo no mesmo país que você, eu faço as mesmas coisas que você, mas os meus resultados são diferentes dos seus? Porque eu tenho coragem de arriscar e você não tem. Você vive na zona de conforto. Mas eu vou aliviar para vocês. A zona de conforto é chamada nas constelações de boa consciência. Você é tão leal à pobreza e à escassez da sua família que você nem tem consciência que você é leal. Mas sabe por que que você ainda está preso na lealdade à escassez? Quem sabe me dizer? Você ainda está presa à lealdade à escassez porque você ainda está na sua criança emocional. Você ainda faz questão de pertencer. Você ainda tem medo do que os outros vão falar. Você ainda tem medo de errar. É importante vocês entenderem que todo medo, ele é uma resistência do seu campo eletromagnético para fazer parte do clã que você vive. Sabe o que é campo eletromagnético? Se você chegou até aqui, provavelmente você já entendeu que tudo é energia, inclusive o dinheiro. Então você imagina que todos os dias você gera uma energia. E você gera energia positiva e negativa, positiva e negativa. Você tem bons comportamentos, maus comportamentos, bons hábitos, maus hábitos. Você tem energia feminina e energia masculina. Você tem pensamentos positivos, pensamentos negativos. Qual é o problema? O problema é quando um dos lados está descompensado. Ou você é uma boba alegre, que fica achando que ai, a vida é linda, a vida é maravilhosa, o príncipe encantado vai chegar, ele vai me salvar, que a gente chama de donzela. Ela parece uma boba, porque ela tá presa na torre, esperando as coisas acontecerem. Ou você é a guerreira, que tá o tempo inteiro na força, o tempo inteiro na raiva, o tempo inteiro na irritação. Nenhum dos dois lugares é o melhor. O melhor lugar é eu aceitar que eu tenho dias bons e dias ruins. O melhor lugar é eu aceitar que eu tenho bons pensamentos e maus pensamentos. O lugar bom é eu aceitar que tem hora que eu faço, tem hora que eu descanso. Esse é o bom lugar. E quando você cria esse campo eletromagnético em torno de você, os seus resultados são correspondentes ao que você cria. Enquanto você não adultecer, você vai achar que o que acontece na sua vida é um acaso. Você vai achar que o que acontece na sua vida é responsabilidade de outra pessoa.
E enquanto você viver neste lugar da criança emocional, você não vai fazer dinheiro. Você vai ganhar dinheiro para sobreviver, ponto. Porque criança só sobrevive. Criança só precisa andar, comer, falar e dormir. Criança não pega avião para Disney. A não ser que tenha um adulto do lado dela fazendo isso. E sabe quando é que a gente adultece? Quando é que a gente começa a entrar no campo eletromagnético do dinheiro? Quando é que a gente começa a entrar no campo eletromagnético da realização? Quando a gente se torna adulto emocional. Porque a mente, a segunda mente que é emocional, ela precisa ser forte, ela precisa ser responsável. E a maioria das pessoas não tem coragem de ser responsável pela sua própria vida. Então, elas ficam leais ao clã escasso. Quem aqui já pensou assim, se eu for muito rica, alguém na minha família vai me achar arrogante ou metida? Quem aqui já pensou que se eu for muito rica, as pessoas da minha família vão me usar querendo dinheiro? E se você não pensou, eu vou te contar uma coisa, você pensa, você só não fala. Sabe por quê? Porque você cresceu assistindo filmes e novelas, que é isso que acontece. Você cresceu assistindo um monte de novelinha e de historinha na televisão e nos filmes da jornada da heroína, da jornada do herói, aonde a pessoa se ferra para depois se superar. E aí, você que tá na criança, acredita que a vida precisa ser assim. Você precisa se ferrar pra poder chegar no topo. Deixa eu te contar uma coisa, a vida vai passar e você não vai chegar no topo. Foi essa a minha birra com as narrativas. Porque eu ficava achando que era normal tá sofrendo, era normal viver um casamento meia boca, era normal ficar endividada, era normal não ter cliente, era normal ter que ser difícil. Porque um dia eu ia ser reconhecida. Um dia eu ia dar a volta por cima. E não tem nada mais egóico do que a danada da jornada do herói ou da heroína. Porque você não dá a volta por cima porque você merece. Você dá a volta por cima para mostrar para os outros que você deu a volta por cima. Quando eu fiz a mentoria de física quântica, essa foi, sem dúvida nenhuma, o meu container de bola. O meu container foi o seguinte: ego não cocria. Enquanto você buscar reconhecimento, obrigada, mãe, responde. Enquanto você buscar reconhecimento das pessoas, você não vai ter. Dói? Porque quem busca reconhecimento é criança. E quem é reconhecido é só adulto. Só pessoas que têm coragem, só pessoas que arriscam, só pessoas que são responsáveis são reconhecidas. Observa as pessoas que você admira. As pessoas que você admira não ficam esperando amor de fora. Então, a primeira coisa que você precisa para ser próspera é de coragem. É por isso que quando eu não tô em lançamento nem nada, chama-se coragem de ser Pantera. Porque até para entrar no Panteras precisa ter coragem.
Eu falo pro meu time, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro. Mentira! Sabe por que eu sei que é mentira? Porque a parcela custa R$ 160. E aí a pessoa não tem esse dinheiro, mas compra uma blusinha, mas compra um tênis. Eu acho que eu contei uma vez para as Panteras que logo que saiu aquele Nike Air Max, eu tava num período de muito trabalho aqui. E eu achei lindo, eu queria o Nike, mas eu olhei e falei assim, rapaz, né? O mais barato custava 600 e poucos reais. 2 dias depois, a empregada apareceu com o Nike Air Max. E aí eu falei assim pra ela, quanto você pagou? Ai, que lindo, tal, quanto você pagou? R$ 680. Não era falsificado, não. Ela comprou mesmo, na loja. Em 10 longas vezes. E naquele dia, a gente tinha feito um lançamento e tinha gente falando que não tinha dinheiro para entrar no Panteras. E eu parei e pensei assim, o que é a lealdade à pobreza? É mais fácil pagar 10 parcelas de R$ 70 num tênis, pagar R$ 100 numa pizza, do que investir para se desenvolver. Precisa de coragem. No Fire, eu ouvi uma frase do Jerônimo Temel, muito boa, que ele falou o seguinte: as pessoas só conseguem te levar até onde a visão delas já foi. E eu gostaria que vocês anotassem essa frase para que vocês entendam quem são as pessoas que vocês devem ouvir. Porque o mundo tá cheio de gente cagando regra. O mundo tá cheio de gente falando o que fazer e o que não fazer. E a pergunta que você tem que se fazer é: eu sonho com a vida dessa pessoa? É essa vida que eu quero ter? E quando eu tô falando de vida, não olha só pro dinheiro, não. Olha pra tudo. Pra toda a vida da pessoa. E aqui no Instagram é muito desafiador isso, né? Porque as pessoas só mostram recortes que elas querem. E é por isso que tem tanta criança iludida na internet. É por isso que tem tanta mulher decepcionada com os cursos e mentorias. Porque são crianças emocionais. Que continuam comprando ilusões. Porque não tem coragem de fazer diferente. Então, o nosso Amanhecer da Pantera hoje é para te perguntar: você que sonha com uma vida incrível, você que sonha com uma vida próspera, você que sonha com mais dinheiro, você que sonha com viagens, você que sonha com a casa dos seus sonhos, você tá disposta a fazer diferente? De toda a sua família? Porque essa é a primeira ruptura que você vai precisar ter. Eu sou diferente de toda a minha família. Isso não significa que eu perdi o amor da minha família. Só significa que eu sou diferente de toda a minha família. Eu estudo mais que toda a minha família. Eu trabalho na internet. Ninguém na minha família trabalha. Eu dou treinamentos de sábado. A minha família não faz isso. Pelo contrário, a minha mãe, sábado passado, ainda achou um absurdo eu estar trabalhando no sábado. Ela ainda acha.
Só que quando na segunda-feira eu posso ficar com meu filho e não trabalhar, ela não fala nada. Percebe? Oi, Edi, maravilhosa. Tô te esperando, hein, Pantera? Então vamos para nossa cartinha pra gente fechar o nosso Amanhecer da Pantera de hoje. E eu realmente espero. Ah, uma outra coisa que eu ia falar sobre a coragem, e aí eu me empolgo, né? Eu pego o campo e eu vou. A coragem vibra acima de 200 Hz. E só acima de 200 Hz é que você pode parar de viver provas e expiações. A Terra precisa vibrar acima de 200 Hz para fazer a transição planetária e se tornar uma terra de regeneração. E isso já vem acontecendo desde julho de 2019 e a pandemia, ela intensificou essa regeneração. Por isso que tem tanta pessoa que já despertou para energia, tem tantas holísticas, tem tantas terapias diferentes. Acontece que se você não despertar, você vai ficar vivendo na era da escassez, que é a era das provas e expiações. E como é que eu desperto? Vibrando acima da coragem. Então eu gostaria que você saísse da live de hoje e se perguntasse assim: o que eu preciso fazer há muito tempo, mas eu estou sem coragem? Essas lives nasceram por causa disso. Porque eu falei assim, eu preciso trazer mais gente para vibrar acima da coragem. O que eu posso fazer para ajudar as panteras, por isso que tem tanta aluna aqui, a vibrar acima da coragem? O mundo precisa de pessoas vibrando acima da coragem. Tabela de Hawkins, posso falar mais dela, tabela das emoções. Se vocês não vibrarem acima da coragem, não é uma cadeirada que vocês vão ver na internet. A coisa vai ser muito pior. E a responsabilidade é nossa. Porque a prosperidade, ela mora no todo. E o mundo é próspero e abundante. Ou seja, nós também interferimos no que acontece no mundo. Se você quer viver a prosperidade e a abundância, você quer viver no todo. O todo existe. Não é mais separado. E os seus comportamentos e os seus pensamentos interferem no inconsciente coletivo. Então, enquanto você vibra abaixo, enquanto você vibra abaixo da coragem, você está colaborando com essa violência, você está colaborando com essas queimadas, você está colaborando com a pobreza, você está colaborando com a fome. Agora, quando eu subo, você sobe, a gente sobe, o universo tem força para fazer o que ele veio fazer. Então vamos lá para a nossa carta de hoje. Senão eu vou passar horas falando. Natureza. Natureza tá gritando, né, gente? Natureza tá gritando nos últimos dias. Na natureza, tudo flui sem esforço e em harmonia. Uma ovelha é simplesmente uma ovelha, sem torturar-se, tentando ser um urso polar. O urso hiberna no inverno, sem medo de acordar e não ter o que comer. O elefante não fica se olhando no espelho, achando que deveria perder uns quilinhos. Ó, que forte. Existe na natureza um equilíbrio tão perfeito e belo que só podemos percebê-lo como divino. A natureza opera intuitivamente e nos mostra:
do modo mais palpável possível, que o nosso mundo é maravilhosa rede de conexões incrivelmente sincronizadas. Se observarmos a natureza atentamente, será impossível negar a existência de uma força maior, que dá sentido ao que parece não ter sentido algum. A natureza tem muitos presentes a nos oferecer. Ela nos ensina sobre ritmos da vida, sobre marés que vêm e vão, sobre folhas que caem para dar lugar para outras, sobre montanhas que se mantêm firmes e fortes, mesmo em meio a tempestades, sobre a nossa impossibilidade de controlar forças que são muito maiores do que nós. A natureza nos ensina sobre mudança, transformação. Tudo se move e muda o tempo todo, quer gostemos disso ou não. Tudo acontece no seu próprio tempo, quer aceitemos ou não. Se você está recebendo essa mensagem hoje, procure ficar em contato com a natureza. Se você mora em uma cidade, pode procurar um parque, ou um contato com um animalzinho, ou mesmo uma singela flor. Permita-se estar em contato com a natureza sem pensar sobre ela. Apenas sinta. Sinta as árvores, sinta a presença do animalzinho, sinta a beleza de uma flor. E faça o exercício de perceber-se parte dela. Você é parte da natureza. Ao se conectar com o elemento natural dessa maneira, você será amorosamente conduzido por forças angelicais em direção à sua própria essência, ao ser natural que existe em você, ajudado a sentir-se parte de um mundo divino e amoroso, cuja essência reflete a mais pura perfeição. Ao sentir-se parte da natureza, você será capaz de aceitar o que quer que esteja lhe acontecendo agora e encontrará direcionamento intuitivo para a sua situação atual. Confie. Para a gente terminar, a natureza é próspera e abundante. Isso não significa que ela não passa por momentos desafiadores ou de tormentas ou de tempestades. Só que você não tem coragem porque no fundo você não tem fé. Porque fé não é sobre acreditar em algo maior. Fé é sobre confiar que existe algo maior. Eu gosto muito desse exemplo do urso, quando ele entra na caverna para hibernar e ele fica ali todo o inverno. Ele dorme e descansa. Porque ele sabe que a hora que ele levantar, vai ter o que comer do lado de fora. Se você hoje não está conseguindo descansar, é porque você não está confiando que a hora que você esticar a sua perna, que você der o passo, você vai ter o que comer do lado de fora. E isso é falta de fé. Todas as vezes que eu precisei ter coragem, todas as vezes que eu precisei dar um passo, quando eu dei o passo de trancar meus contratos no corporativo para vir para a internet, quando eu dei o passo de fazer meu divórcio, quando eu dei o passo de ir agora para Disney com 2 crianças, eu pagando sozinha, quando eu dou o passo de entrar numa mentoria, num mastermind de 70 mil, de 100 mil, não é sobre eu ter dinheiro ou não. É sobre eu fazer isso desde o primeiro dia que eu decidi ser próspera. Eu comecei dando o passo de comprar um livro de R$19,90, que foi o que eu paguei nesse livro, e ler. Eu dei o passo de comprar o meu primeiro curso de coaching de quase R$8.000 e fazer. Então, a coragem não é sobre o dinheiro. No fundo, você fala que não tem o dinheiro para fazer as coisas porque é mais cômodo culpar o dinheiro
do que assumir que você não tem responsabilidade, você não está disposta a fazer diferente da sua família. E aí você vai precisar tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Se você sonha com uma vida diferente da manada, você vai precisar ter atitudes diferentes da manada. E essa coragem só você pode ter. Um beijo. Espero que tenha servido para tomar umas boladas por aí. E eu espero realmente que você comece a racionalizar o medo. Porque alguém escreveu aqui, nunca é sobre dinheiro. É sobre prioridades e coragem. Quantas e quantas vezes eu precisei dar passos que eu não tinha o dinheiro e do nada o dinheiro apareceu. E tem várias alunas que já fizeram isso. Acontece que só adultos emocionais têm coragem. Um beijo. Negras, vejo vocês daqui a pouco, porque tem negras com coragem de fazer diferente. Um beijo. Que bom que você veio ao vivo. Fico feliz. Beijo.